E aqui estamos palpites de terça-feira, dia 11/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Copa Libertadores, fase de classificação, jogo de volta. Alianza Lima contra Desportes e Quick. No jogo de ida foi 2-1 para o Alianza. Nos últimos 5 jogos o Alianza venceu 4, empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Iquique venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 4 jogos como visitante empatou 1 e perdeu 3. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 6. Palpite: casa vence, empate anula. Liga da Ásia, Playoffs, jogo de volta. Yokohama contra Xangai Port. No jogo de ida foi 1-0 para o Yokohama. Nos últimos 5 jogos o Yokohama venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o Xangai venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Al Hilal contra Pakhtakor. O jogo de ida foi 1-0 para o Pakhtakor. Nos últimos 5 jogos o Al Hilal venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Pakhtakor venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 10. Palpite: casa vence. Copa do Brasil, RB Bragantino contra São José. Nos últimos 5 jogos o Bragantino venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos o São José perdeu todos. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10 jogos. Palpite: casa vence. Campeonato egípcio, Zamalek contra Al-Ahly. O Zamalek é o terceiro e o Al-Ahly o segundo. Nos últimos 5 jogos o Zamalek venceu 1 e empatou 4. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2 e empatou 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Al-Ahly venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Liga dos Campeões, Playoffs, jogos de volta. Barcelona e Benfica. No jogo de ida foi 1-0 para o Barça. Nos últimos 5 jogos o Barcelona venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Benfica venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. Palpite: dupla chance, casa vence, empate. Inter contra Feyenoord. No jogo de ida foi 2-0 para Inter. Nos últimos 5 jogos a Inter venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Feyenoord venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 2 e perdeu 3. Ambas marcam não em 6 de 10 jogos. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Leverkusen contra Bayern. No jogo de ida foi 3-0 para o Bayern. Nos últimos 5 jogos o Leverkusen venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Bayern venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Liverpool contra PSG. No jogo de ida foi 1-0 para o Liverpool. Nos últimos 5 jogos os Reds venceram 4 e empataram 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceram todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o PSG venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Palpite, casa vence empate anula. Ou dupla chance, casa vence empate. Campeonato holandês segunda divisão, Den Haag contra Jong AZ. O Den é o segundo e o AZ o 13º. Nos últimos 5 jogos o Den venceu todos, nos últimos 5 jogos em casa também venceu todos. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o AZ venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do AZ e um empate, 2-1 e 3-3. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. FC Volendam contra Telstar. O Volendam é o primeiro e o Telstar o 7º. Nos últimos 5 jogos o Volendam venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 4 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos o Telstar venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2 e perdeu 3. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Jong Ajax contra FC Emmen. O Ajax é o 15º e o FC Emmen o 11º. Nos últimos 5 jogos o Ajax venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Sofreu 1 ou mais gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos o FC Emmen venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante também venceu 2 e perdeu 3. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas duas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado e os 2 jogos foram 4-2. Palpite, jogo over, mais de 2 gols e meio. Roda contra Helmond. O Roda é o 9º e o Helmond o 10º. Nos últimos 5 jogos o Roda venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos o Helmond venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Helmond. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde os vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E se você ainda não assistiu ao vídeo como os palpites dos jogos de hoje, é só clicar no link que está fixado no topo dos comentários. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.